Olá, tudo bem? Tudo bem, né? A gente tem que achar que está tudo bom. Porque se a gente achar que está tudo ruim, fica pior. Então você tem que achar sempre que está tudo bom. Conhece aquele jargão popular? Me preparo para o melhor, mesmo esperando o pior. Então, está tudo bem. O estudo vai ser interessante, porque para muitas pessoas é meio delicado. Eu vou falar sobre livre-arbítrio, escolhas. Será que realmente nós sabemos administrar o nosso livre-arbítrio? Ter livre-arbítrio significa infringir regras, procedimentos? Significa isso? Será que você com livre-arbítrio, você realmente pode ser o que você quiser ser? Será que você com livre-arbítrio, você pode fazer coisas que você, por via de regra, não pode fazer? Tipo, a vida é minha? A vida é minha, faço da minha vida o que eu quiser. Será mesmo? Será que não existe uma regra? Será que não existe uma fonte de autoridade que diga, olha, isso você não pode fazer? Ou o livre-arbítrio dá a você o direito de fazer o que quiser? Será mesmo? Será que as escolhas que fazemos ultrapassam o livre-arbítrio? Eu vou ler uma passagem nos Evangelhos. Está no Evangelho de João, capítulo 4. Vai ser do 7 ao 23. Mas esse vídeo, o foco dele é 1 Coríntios, capítulo 6. Mas é que quando eu estava fazendo esse, esse levantamento aqui, achei interessante falar sobre João, capítulo 4, do 7 ao 23, 2 Timóteo 3, do 1 ao 15, João 5, 1 Timóteo 5, 14, e Levíticos, capítulo 18, 22 a 23. Vamos ler João, capítulo 4, versículo do 7 ao 23. Vamos agradecer, né, ao escritor da Bíblia Sagrada, Deus do Todo-Poderoso, para a leitura da sua Santa Palavra. Santo Pai, te agradecemos nesse momento a leitura da tua Santa Palavra. Te agradecemos em nome de Jesus Cristo, teu Santo Filho. Amém. João, capítulo 4. É uma parábola. Não chega a ser uma parábola, não. É um encontro que Jesus Cristo teve com uma samaritana. Isso tem também tudo a ver com o que nós vamos falar. Ok? Vamos ler. É do 7 ao 23. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Por isso ele foi ali para aquele poço ali e pediu que a moça desse água para ele beber. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus, eles não se davam muito bem com os samaritanos, né? Jesus respondeu e disse-lhe, se tu me conheceras, o dom de Deus é quem te diz, dá-me de beber. Tu lhe pedirás, e ele te dará a água da vida. E, se você soubesse quem eu sou, você falaria para mim, dá-me de beber. E Jesus Cristo dizendo, eu não te daria água para beber, te daria água da vida, a água viva. Disse a mulher, Senhor, tu não tens
com o que atirar, o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Aí Jesus respondeu e disse: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Quem beber a água do poço, cedo ou tarde vai pegar de novo porque vai ter sede. Mas aquele que beber a água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte d'água que salte para a vida eterna. Ou seja, o que Jesus está dizendo aqui para a samaritana é que a informação que ele tem é uma informação que dará a ela vida eterna. Não é uma água que você bebe, tem sede e vai lá e pega de novo. Uma vez dada. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondeu e disse: não tenho marido. Disse-lhe Jesus: disseste bem. Quer dizer, ela não mentiu. Não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram nesse monte, e vós dizeis que em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me que a hora vem, e que nem neste monte, nem em Jerusalém, adorarás o Pai. Vós adorais o que não sabes. Nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Jesus deixa bem claro que, por serem judeus, eles iam adorar a Deus no templo. Mas ele diz para ela que viria a hora em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e verdade. Não precisariam mais de um templo para adorar a Deus. Porque o Pai procura esses que com espírito e verdade o adorem. Preste bem atenção nessa passagem bíblica que eu disse, porque tudo na vida tem um tempo. É que nem a nossa vida. Bebê, criança, pré-adolescente, adolescente, vai até ficar velho. Então tudo na vida tem um tempo. Você pode fazer uma escolha agora. Você pode seguir um caminho agora. Mas vai chegar um momento em que você diz, bem, não dá mais. Isso não está legal. Não funcionou. Mas para isso, você tem que ter discernimento. Você tem que ser uma pessoa perspicaz para saber o momento que você não dá mais para seguir naquele caminho. Jesus Cristo estava falando aqui para a samaritana que se você decide beber essa água que ele está falando, você não precisa mais se preocupar. Você está buscando a sua vida, a vida eterna. Preste atenção que eu vou te falar. Ele diz o seguinte, que a água que ela está pegando no poço é uma água que vai resolver a situação dela provisoriamente. Porque depois ela vai ter que ir lá pegar mais água. O que Jesus Cristo está propondo a ela é algo maior. É uma água viva.
que vai dar a ela e a nós hoje a oportunidade de viver eternamente. Mas para isso, você tem que entender que não pode mais beber daquela água provisória, porque a água que você vai buscar é uma que vai resolver todos os seus problemas e que você vai ter a promessa de vida eterna. Vamos continuar lendo o 24. Deus é Espírito e importa que os que o adorem em espírito e verdade. Presta atenção, Deus é uma pessoa espiritual. Deus é uma pessoa espiritual, Deus é Espírito. Então, se você tem que adorar a Deus, você tem que adorar de forma espiritual, mas com sinceridade e verdade. Aí então a mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, nos anunciará tudo. Jesus disse, eu sou eu que falo contigo. Essa passagem da Bíblia é a primeira vez que Jesus Cristo se identifica com uma pessoa quem ele é. Eu sou o Messias que fala contigo. Eu sou o Messias que fala contigo. Bem, vamos ler 1 Timóteo, capítulo 5, 14. Presta atenção. Quando você decide parar de fazer aquela coisa temporária, provisória, água, você bebe, depois da ceia você tem que pegar de novo. E procurar a palavra de Deus, procurar Deus por ajuda, Ele vai te dar uma outra água, a água da vida. É uma coisa totalmente diferente, porque é área espiritual. É área espiritual. E é particular entre você e Deus. Não interessa mais a ninguém. 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 14. Vai falar sobre uma coisa que acontece muito conosco quando chegamos a uma certa idade da nossa vida. Então, Paulo aqui, ele está exortando aos jovens a tomar cuidado com as tentações. Porque tudo parece agradável. Tudo parece agradável. Mas não é. Tudo parece bonito, mas não é. Então, Paulo aqui, ele está dando uma exortação interessante para os jovens. 1 Timóteo 5, versículo 14. Vamos ler o 12, o 13 e o 14. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós, e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenham em grande estima e amor por causa da obra, tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoestem os desordeiros, consolei os de pouco ânimo, sustenteis o perdão. Estou lendo Tessalonicenses. Ele começa com T, né? Começa com T. Vamos lá. 1 Timóteo, capítulo 5, 14. 5, 14. Vamos começar no 13. E além disso, aprendem também a andar ociosas de casa em casa, e não só ociosas, mas também paroleiras e curiosas, falando os que não convém. Isso aqui ele está falando sobre pessoas que dentro da igreja e fica de fofoquinha, fica batendo boca, falando um da vida dos outros. A gente vê muita gente tricotando dentro da igreja sobre isso, né? Agora ele fala uma parte interessante.
que é o versículo 14, que serve tanto para as moças como para os rapazes. Por que ele fala isso? Porque Paulo é um cara de idade, então ele sabe como que funciona. Nós sabemos como funciona a juventude, então Paulo também sabe como funciona isso, né? Então ele fala aqui, ó, quero, pois, que as que são moças se casem, ou quero, pois, os que são rapazes se casem, gerem filhos, governem a casa e não deem ocasião ao adversário de mal dizer. O que é que ele quer dizer com isso? Se você passa por essa fase em que os hormônios estão aflorando, procure uma companheira ou um companheiro. Procure. Porque se você deixar aflorar e não tiver uma pessoa junto de você, o adversário chega. Sabe quem é o adversário, né? Essa raça de demônios malditos que tem aqui na Terra. Então eles chegam. Aí eles colocam você em situações em que você pode tomar um lado como pode tomar o outro. Ele pode fazer você ver a situação de uma maneira agradável quando não é. Então, se existe essa situação, se você está sendo colocado numa situação na ponta da espada, tome cuidado. Tome cuidado. Por isso que ele fala ali, ó. Quero que os que são moças e moços se casem, caso sofram tentação, os desejos. Ele fala aqui sobre a sexualidade, né? Então, para que você não cometa nenhuma besteira, para que você não vá para nenhum lado que não seja muito bom. Ou você pensa que é bom, na verdade não é. Vamos ver agora 2 Timóteo, agora Timóteo mesmo, 2 Timóteo, capítulo 3, do 1 ao 5. É um texto conhecido da igreja. Fala sobre os eventos que aconteceriam nos últimos dias e tal. E o Paulo fala que haveriam tempos trabalhosos, tempos difíceis. Tempos trabalhosos, tempos difíceis. O que significa isso? Significa que você vai ter que lutar. Você vai ver que não é fácil. Não é fácil, porque vai ser bombardeado de muita coisa. Então ele fala que haveriam homens amantes de si mesmos. Homens amantes de si mesmos. Gente avarenta, presunçosos, soberbos, blasfemadores, desobedientes aos pais e mães. De repente o cara, ele é criado sobre um regime, falando os pais e a mãe falando com ele. Aí ele chega numa idade e diz, não, tudo que vocês falaram está tudo errado. Ó, você cria um menino e um menino desde pequeno falando para eles, olha, assim, 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 e de repente ele chega na idade e diz, não é nada disso. Aí vem a ingratidão, ingratos, se tornam profanos, sem afeto natural, deixam a sua natureza e buscam ser outra coisa, sem afeição natural. Você não ter afeição ao que você é e buscar ser o que você não é. E são irreconciliáveis, não aceitam acordo, caluniadores, incontinentes, e falam com você com uma certa crueldade, sabendo que vai te atingir, sem amor para com as pessoas boas, traiçoeiros, obstinados e orgulhosos, mais amigos dos desejos, sejam eles quais forem, do que amigos de Deus.
Hoje em dia, existem vários movimentos pelo mundo e um deles é muito forte. Muito forte. O engraçado é que a Bíblia Sagrada, ela no Velho Testamento, ela é radical. Tá? Mas no Novo Testamento, com a vinda de Jesus Cristo, uma das pessoas que estava lá no Velho Testamento, ele fala para essas pessoas que tudo pode mudar. Tudo pode mudar de repente. Quando você menos espera, aquilo que você fazia, você deixa de fazer de repente. Da mesma maneira que você passou a aceitar aquilo, você passa a achar aquilo uma coisa errada, ou uma coisa não agradável, ou uma coisa que não deveria ser praticada. Eu vou ler um texto que está em Levíticos, capítulo 18, 23. Levíticos, antes da gente entrar em Coríntios, tá? É que eu preciso ler esse texto, porque em Coríntios fala uma coisa interessante. Coríntios 6. Aqui no texto de Levíticos 18, olha só, nós estamos falando de 3.000 e poucos anos atrás. Tá? Esse mandamento, essa lei, foi mais ou menos isso, 3.000 e poucos anos atrás. Jesus Cristo veio mais de quase 2.000 anos na frente. 2.000, muito tempo na frente. E ele foi uma mudança de... É como se a humanidade desse um cavalo de pau. Jesus Cristo foi uma mudança geral em tudo. Eu não ideia para você. Satanás, depois do Jardim do Éden, ele só é mencionado no livro de Jó. Depois é que ele passa a ser mencionado no Novo Testamento. Você vê, Jesus Cristo tornou bem claro que nós não estamos sós mais. Nós não estamos sós aqui. Uma vez eu comecei com uma pessoa e disse assim, aquela guerra que teve lá, que aparece em Apocalipse, que Miguel travou guerra com os anjos demoníacos e seus anjos com os anjos demoníacos e expulsou dos céus os anjos demoníacos e Satanás e seus demônios. Isso tem uma passagem no livro de Apocalipse. Quem conhece a palavra de Deus sabe do que eu estou falando, né? Então, aquilo ali aconteceu antes de Jesus Cristo descer. Antes de Jesus Cristo vir à Terra, aquela guerra já houve. Miguel já tinha expulsado os demônios, Satanás já de lá. Sabe por quê? Porque numa passagem que Jesus Cristo está aqui na Terra, os demônios falam assim para ele, ó, o que vieste ter conosco, Altíssimo, se não é a nossa hora? Como é que ele sabia disso? É porque eles já tinham sido expulsos de lá e já estavam aguardando aquela situação. Quando eles viram Jesus Cristo, se assustaram. Por você. E agora? Será? Aí ele fala, que viesse ter conosco, Filho do Altíssimo, se ainda não chegou a nossa hora, nosso momento. Então, aquela guerra que João menciona em Apocalipse ocorreu antes de Jesus Cristo vir à Terra. Interessante isso, né? É porque em Apocalipse, João, ele relata eventos. Ele relata os eventos, mas não diz quando houve os eventos. Mas se você for nos evangelhos, você vai ver que os eventos ocorreram antes de Jesus Cristo vir à Terra. E Jesus Cristo deixou bem claro quem são essas pessoas. Inclusive, em um determinado momento, os discípulos dele estavam tentando expulsar o demônio de um rapaz que jogava na água no fogo, e o cara não se queimava. Jesus Cristo chegou e falou assim para os discípulos dele, esse aí, olha bem o que Jesus Cristo falou, porque Jesus Cristo sabia de quem ele estava falando. Esse aí, para vocês, os discípulos, só com muita fé e jejum, muita oração ali, muita fé, muita oração. Por quê? Porque
Jesus Cristo estava diante de uma potestade poderosíssima. Poderosíssima. Por isso é que eu digo que Miguel não é Jesus Cristo, porque naquele momento Jesus Cristo falou assim para aquele anjo demoníaco: sai desse rapaz e não volta nunca mais. Você quer maior repreensão do que essa? Você quer maior repreensão do que essa? Saia já desse rapaz e não volte nunca mais. E o demônio foi embora. Em Judas, versículo 9, o arcanjo fala para Satanás: o Senhor te censure. Então, Miguel estava se referindo a Jesus Cristo. E ele te censure. Como censurou várias vezes quando estava na terra. Deu você entender? A da passagem que eu vou ler de Levíticos capítulo 18, versículos 22 e 23, fala sobre o tipo de comportamentos em que em Levítico é condenável. É condenável, é abominável para Deus. Mas quando chega no Novo Testamento, Deus é bem claro com respeito a isso. E eu digo mais, Paulo, quando está falando aqui em 1 Coríntios capítulo 6, nós sabemos que a Bíblia é inspirada por Deus, então é Deus falando. As regras mudaram. Quando Jesus Cristo esteve na terra, Jesus Cristo não foi o fim da lei, porque a lei existe. Mas agora nós não estamos mais debaixo da lei. Você lembra daquele vídeo meu? Nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Quem está debaixo da lei, morra pela lei. Quem está debaixo da graça, tem a vida eterna. Ok? Quem está debaixo da lei, morre pela lei. Porque na lei, você morre e acabou. Quem está debaixo da graça, você morre, mas tem a esperança da vida eterna. Porque você acredita que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Jesus Cristo é nosso Senhor e Salvador, que veio dos céus para nos libertar do pecado e da ignorância. E ele fez isso muito bem em pouco tempo. Vamos lá. Levítico 18, vamos ler 22 e 23. Vamos começar do 19, tá? Versículo 19. Levíticos capítulo 18, do 19 ao 23. É uma parte de procedimentos que Deus está passando para a nação de Israel. Tá? Mas que serve para todos nós. Era uma situação lá para os israelitas. A mesma coisa do sábado. O sábado é sagrado. Sagrado o sábado. Os judeus, os israelitas, eles guardam o sábado. Como tem outras denominações religiosas que guardam o sábado. Nunca discuta com alguém que guarde o sábado. Porque se está na Bíblia, se na Bíblia diz para guardar o sábado, quer guardar o sábado? Guarde. Se na Bíblia diz, Jesus Cristo fala, nunca exija sacrifício de uma pessoa, mas tenha misericórdia. Naquela situação em que os discípulos dele estavam pegando cereais um dia de sábado para comer, aí os fariseus vieram julgar os discípulos, dizendo que eles estavam fazendo aquilo no sábado. Aí Jesus Cristo falou assim: eu sou o Senhor do sábado. E eu determino o que deve e o que não deve ser no sábado. Então, por favor, não exija sacrifício, mas tenha misericórdia. Ok? Então, quem quiser guardar o sábado, guarde o sábado. Está errado? Não, guarde o sábado. Quem não pode guardar o sábado, devemos ter o quê dessas pessoas? Misericórdia. E não exigir sacrifícios dela. Misericórdia. Procura um dicionário que significa misericórdia. Vamos lá. 18
versículos 19 a 23. Aí Deus dando as leis à nação de Israel. Não te chegarás à mulher durante a separação da sua imundície, ou seja, na sua menstruação, para descobrir a sua nudez. Não te deitarás com a mulher de teu próximo para copular, para te contaminares com ela. E da tua semente não darás para fazer passar pelo fogo perante Moloque, ou seja, não sacrificar os seus filhos a deuses pagãos. Aí ele diz, Moloque, cadê Moloque? Moloque, Moloque. E não profanarás o nome do teu Deus. Eu sou o Senhor. Nunca profanar o nome de Deus. Você invoca o nome de Deus, não profana ele. Aí vem no 22. Com varão não te deitarás, como se fosse mulher. Abominação é. Deus não... Veja bem, estou lendo aqui em Levíticos capítulo 18. Deus, ele não aceita varão deitar-se com varão. Você entendeu o que eu quis dizer? 23. Nem te deitarás com um animal para te contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal para juntar-se com ele. Confusão é. Esse tipo de coisa ainda acontece hoje, tá? Pessoas que se relacionam com animais. Isso existe, tá? E olha, isso aqui é Levítico, isso tem mais de 3.000 anos. Gente, isso aqui tem mais de 3.000 anos. Os seres humanos eram assim. A homossexualidade, a bestialidade, transar com os animais, isso, ó, há 3.000 anos já existia. E as nações vizinhas à nação de Israel achavam isso coisa natural. Se não fosse, Deus não colocava aqui. As nações dali ao redor tratavam isso de maneira natural. Agora nós vamos ao texto que eu vou ler com vocês. Essa Bíblia que eu estou lendo, ela é João Ferreira de Almeida, edição revista e corrigida, de 2011. Vamos a Coríntios capítulo 6. 1 Coríntios capítulo 6. Então eu li esses textos para você, né? Agora nós vamos ler Coríntios capítulo 6. Vamos ver no Novo Testamento como é que as coisas vão funcionar. Como é que as coisas funcionam? Vocês vão se surpreender. Vão surpreender o que Deus... Vocês lembram que eu li lá? Agora que Deus disse. Versículo 1, e vamos ver o capítulo 6 todo. É um capítulo pequeno, vai até o versículo 20. Primeiramente, Paulo fala o seguinte: dentro da igreja cristã, os cristãos eles têm que resolver as coisas entre eles mesmos. Nunca levar para a justiça, para um tribunal. Por quê? Porque aí cria uma situação desagradável. Ah, são da mesma igreja. Aí não vão nem levar em consideração aquelas duas pessoas. Falam assim, olha, aqueles ali são da igreja tal. Aí joga a igreja todinha no meio ali. Por causa de uma situação que pode ser resolvida dentro da igreja. E Paulo aqui ainda diz mais. Ele fala assim, se você vê que não vai resolver a situação, é melhor perder do que defamar a igreja. Vamos lá. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra o outro, ir a juízo perante os injustos, ou seja, no tribunal de justiça, e não perante aos santos, porque Paulo ele deixa bem claro. Eu uma vez comentei com uma pessoa sobre isso, a pessoa me retrucou, disse que não estava entendendo. Paulo ele tem momentos que ele se dirige aos membros da igreja, aos homens que estão na dianteira, aos anciãos, aos pastores. E há coisas que ele se dirige aos santos. Aos santos, aos pastores, anciãos, os homens para a dianteira. Aos santos. Então, essa é uma questão que tem que ser levada aos santos. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Os santos. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, sois porventura indignos de julgar as coisas mínimas?
Por isso que quando eu falo assim, a Bíblia Sagrada, ela foi escrita para os santos. Ela foi escrita para os escolhidos. Significa que nós não podemos ler? Claro que podemos ler. Serve para nós também. Mas ela é direcionada para eles. Porque eles é que são ponta de lança. São a nata da humanidade. Esses caras, esses escolhidos e selados, é a nata da humanidade. Vem sendo separados desde o princípio, desde lá do primeiro século. Jesus Cristo falou, essas pessoas eram já selecionadas pelo Pai dele antes da fundação do mundo. Então, já primeiro que eu estou falando, né? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos, os demônios? Esses demônios vão passar por um julgamento. Interessante isso, né? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Então, se tiverdes negócios em juízo pertencentes a esta vida, pondes na cadeira aos que são de menos estima na igreja? Para vos envergonhar, o digo, não há, pois, entre vós sábios, nem mesmo um que possa julgar entre os seus irmãos? Mas o irmão vai a juízo com o irmão, e isto perante ao mundo. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós, que eles demandam um contra os outros. Se um irmão pede R$ 1.000 emprestado ao outro irmão e diz para ele, daqui a 60 dias eu te pago. E não paga. Aí passa os 90 dias e não paga. Passa 120 dias, não é assim. Não pode existir esse tipo de coisa. Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Se você não tem condições de emprestar, não empreste. Se você não tem condições de pagar, não peça emprestado. Mesmo que você diz para ele, daqui a 60 dias eu te pago. Aí, daqui a 60 dias, você tem o dinheiro, mas só tem o dinheiro. Você tem que ir ao irmão e falar com ele, irmão, eu tenho teu dinheiro para te pagar, mas eu só tenho teu dinheiro. Posso te dar metade? Porque senão eu vou ficar sem. Tudo tem que ser conversado. Não deixe que as coisas vão para fora. Senão não é o seu nome que vai estar envolvido, é o da igreja. Por que não sofreis antes da injustiça? É aquilo que eu falei, é melhor perder do que você defamar o nome da igreja, ou o nome de Deus até. Por que não sofreis antes do dano? Eu aprendi uma coisa, amigo não se empresta dinheiro. Amigo, você dá dinheiro. Amigo, você não empresta dinheiro. Amigo, você dá. Se o amigo pagar, glória, tudo bem, tá ótimo, meu amigo. Se o amigo não pagar, ele é teu amigo. Porque você deu dinheiro, você não emprestou. Você entende isso? Há um amigo, há um irmão, não, irmão, vou te dar aqui R$ 500, toma aí. Está precisando? Toma aí R$ 1.000. Se aquele irmão, na consciência assim, vou devolver o dinheiro para Beltrano, toma aqui o dinheiro que você me deu. Tá ótimo. Se não, continua, irmão. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazes o dano, e isto aos próprios irmãos. Não sabias que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Agora, eu vou ler uma passagem que tem tudo a ver com Levíticos. É bom quem está me ouvindo entender o que eu vou falar, que eu estou lendo. Porque em Levíticos há uma condenação abominável. Mas agora, em Coríntios 6, a coisa muda de figura. Não é que você concorde, não é que você ache, seja favorável.
Mas a gente tem que entender que se há um que julga sobre todos nós, entregue para ele. Você avisa a pessoa, você fala com a pessoa, você pode até ser enfático, aquela pessoa rígido, mas quem vai julgar a situação é o Deus dos céus. Vamos ler. A partir do versículo 9. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não sabe você que os injustos não herdarão o reino de Deus? Aí vem no versículo 10. Não erres, nem os devassos, nem os idólatras, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Em outras versões, quando falam sobre sodomitas, colocam pessoas afeminadas, pessoas homossexuais, pessoas que falam lá em Levíticos 18, pessoas que praticam aquilo que está em Levíticos 18. Tá? Então, Paulo aqui ele faz uma referência, tá? Aquilo que está lá em Levíticos 18. Mas aí Paulo, no versículo 11, diz uma coisa interessantíssima. Porque, veja bem, se eu disse que a Bíblia é para os santos, então quando Paulo fala aqui, ele deixa bem claro que uma pessoa pode estar numa posição igual àquela e, de repente, não está mais. Não está mais. Aí ele fala no 11, e é o que alguns têm sido, mas foram lavados, mas haver sido santificados, mas haver sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, há pessoas que estavam naquela condição e já não estão mais. Foram pessoas santificadas por Deus em nome de Jesus Cristo e pelo Espírito do seu Pai. Então, quando a gente julga uma pessoa que está lá no versículo 18 de Levítico, capítulo 18 de Levítico, presta atenção, quando você julga uma pessoa que está no capítulo 18 de Levítico, você está errado? Não, você está julgando porque você leu ali aquilo que está escrito ali, mas aquilo ali era lei, era lei. Você está debaixo da lei? Ou você está debaixo da graça? Eu estou debaixo da graça. Significa isso que eu vou aceitar? Não. Não. Mas não sou eu que vou julgar. Eu aviso. Eu leio. Eu falo. Mas não sou eu que vou julgar. Ou será que todo mundo é perfeito nesse mundo? É complicado. Eu sei. É complicado para quem está ouvindo, que não é. E é complicado para quem está ouvindo e que pratica. Mas lembre-se, tudo nessa vida, debaixo do céu, há solução. Tudo nessa vida, debaixo do céu, há o jeito de seguir. Nunca leve um mal para o dia seguinte. Resolva aquilo. Essas pessoas eram tudo isso. Ó. Idólatras, adúlteros, sodomitas, avarentos, maldizentes, bêbados, ladrões, efeminados. Ele fala que eu que não li, nem aqui, ó. Adultos, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, maldizentes. Então, quer dizer, era o que eram. Eram o que eram. Mas foram santificados, foram lavados em nome de Jesus Cristo, pelo Espírito do seu Pai, Deus. Vamos continuar. Todas as coisas são lícitas. Às vezes as pessoas podem achar que aquilo ali é lícito. Mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas que são lícitas. Mas eu não me deixarei dominar por nenhuma.
é o teu negócio. É quando um desejo domina você, uma ambição domina você, uma vontade de ter alguma coisa domina você. É assim que funciona, cara. E se você se deixar levar, aquilo domina mesmo. Desejos sexuais, se você não tomar cuidado, domina mesmo. E quantas vezes nós erramos com isso? Quantas vezes? Os manjares são para o ventre e o ventre para os manjares, ou seja, o alimento é para o estômago e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como o outro, mas o corpo não é para a prostituição, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Depois você vai ver por que ele está dizendo isso. Ora, Deus que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós, pelo seu poder. Não sabeis, vós, que os vossos corpos são membros de Cristo, membros de Cristo? Tornarei, pois, os membros de Cristo, e já falo-os-ei membros de uma meretriz? Não, por certo. Ora, não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se com ela porque quando você está numa relação sexual com uma mulher, ou numa relação sexual com um homem, ou homem com homem, ou mulher com mulher, você está um corpo só, os dois ali. Um corpo só. Ora, não sabeis que o que se ajunta com meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne? É um corpo só, hein? Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição, todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo, porque se torna tudo um corpo só. Você profana você mesmo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? É isso, essa primeira parte aqui do versículo 19. Jesus Cristo, ele, quando morreu, foi ressuscitar e ascendeu aos céus, acabou o templo. O templo agora era ele. E todos aqueles que o ouvem passam a ser o templo de Deus. Então, se você ouve a palavra de Deus, aceita a palavra de Deus, se dedica na palavra de Deus, o templo de Deus é você. Então, por isso, você tem que tomar muito cuidado. Somente a pessoa que professa ser cristã. Eu sei. Nós vivemos num mundo de cão, né? Vivemos num mundo difícil pra caramba. Muito difícil. Mas se você errar, não se esqueça de orar a Deus. Esclarecer. Abre o jogo com ele com respeito. Com respeito. E pede perdão. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Ou que não sois de vós mesmos. Então, a partir do momento que você se torna um cristão, você se torna templo de Deus. Ah, mas e a igreja? A igreja é uma estrutura. A igreja é uma estrutura. Estrutura de alvenaria e tal, aquelas coisas todas. Mas cada um ali, dentro da igreja, é o templo de Deus. Cada um. Você é o que você diz ser. Ah, eu sou cristão, então você é cristão. Ah, eu não sou cristão, então você não é cristão. Ah, eu sou espírito, não, você é espírito. Porque fostes comprado por um bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, veja bem, o preço aqui nós já sabemos que foi a Jesus Cristo ter dado a própria vida dele, né? E Deus ter permitido, isso foi um preço altíssimo, tá? E então a gente glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Olha, nunca se compare com uma pessoa de fora. A partir do momento que você se dedica e que você é cristão, não se compare mais com ninguém de fora.
Você vai ter que ser exemplo. E mesmo que você caia nessa situação toda, você tem a oportunidade de chegar a Deus em oração e pedir perdão a Ele, por que não? Ele vai te perdoar. Ele sabe a vida que você tem aqui. Ele sabe a situação que está aqui. Ele sabe quem estão aqui, além de você. Tá? Além de você. Isso tudo, deixa eu falar uma coisa para vocês. A ideia do livre-arbítrio, das escolhas, isso tudo arremete ao Jardim do Éden. O homem, Adão e a esposa dele, eles eram pessoas que tinham livre-arbítrio, eles tinham direito de escolha. Mas eles não tinham o direito de fazer o que fizeram. Existem regras. Eles simplesmente embarcaram na conversa fiada de Satanás, esse demônio, e desobedeceram uma ordem. Eles tinham um livre-arbítrio? Tinham livre-arbítrio, mas eles tinham uma ordem, uma regra. Você não pode fazer isso. Você é um cara livre, cara. Você, Adão, é um cara livre. Você, Eva, também é uma mulher livre. Você é companheira dele, ele é teu companheiro. Mas olha, dessa parada aqui, dessa fruta aqui, você não pode comer. Você não pode, pronto. Você é livre. Você tem livre-arbítrio, mas eu estou determinando isso. Entendeu a parada? Entendeu? Existem regras. Tudo é lícito, mas nem tudo que é lícito você pode fazer. Então, quando você ultrapassa o livre-arbítrio e acha que pode, pois a vida é minha, você está errado. Existem regras. Eu nasci assim, eu sou assim, tal. Não, nada disso. Existem regras. Você é uma pessoa livre. Você pode escolher, mas você vai assumir as suas escolhas. Para depois dizer, eu fui injustiçado. Não existe uma regra. Você pode ser lavado e santificado no nome de Jesus Cristo para a glória de Deus. Sair de uma situação e entrar noutra. Olha que maravilha. 20, versículo final. Porque foste comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais tudo pertence a Ele. Deus os abençoe. Fiquem com Deus.